Primeiramente, eu quero fazer uma brincadeira, continuar um pouquinho com uma brincadeira, que eu sempre faço, até é meio cansativo, mas já meio faço. Quero saber quem é dessa época. Levanta a mão com vontade. Isso. Ótimo. Então, senhores, o que nós tínhamos de tecnologia nessa época? Nós tínhamos a fita, né, que se acabasse a fita, você estava no meio da petição, você entrava em desespero, porque você tinha que descer correndo na papelaria se tinha que ser compatível ainda com a sua máquina, né? E você tinha, quando você, obviamente você usa o papel, e a última tecnologia foi o branquinho quando você errava a petição. Né? Quantos de nós não usavam... Eu não coloquei o carbono aqui, porque aí eu seria realmente Matusalém. Mas o branquinho já era uma coisa mais moderna. Eu não coloquei a máquina elétrica, porque a máquina elétrica veio a suprir isso. Mas também não era o suficiente. Você mesmo, quando colocava o seu carbono lá na petição para não ter a cópia, né, para você manter uma cópia, se você errasse a petição na frente, você tinha o corretivo, mas no carbono estava errado. Então, às vezes, você tinha lá uma petição que você falava, meu Deus do céu, o que foi que eu escrevi aqui, que está cheio de corretivo aqui, eu não consigo entender o que eu escrevi. E aí, outra curiosidade, quem é corintiano aqui? Pois aqui, ó. O Rui não tem nem o que falar, o Rui Então eu gostaria que vocês entendessem a minha condição. Eu estou para um corintiano assim como eu estou para isto aqui. Isso aqui é o processo, né, que você, com a máquina de escrever, você gera esse calhamaço de processo. Inclusive, até foi interessante uma matéria que em algum local eu vi há uns 2 anos atrás, dizendo que os alicerces do João Mendes estavam sendo reforçados por causa da quantidade de papel que existia naquele prédio. Então é impressionante você ter que alicerçar melhor aquele prédio que você imagina que nunca vai desabar. Mas eu estava falando que dos corintianos é porque eu tenho esse problema. Eu sou um tifosi, como diz o italiano, né? Então eu sou um ferrarista roxo. Então tudo que eu posso colocar, sempre coloco a Ferrari. Eu vou usar como um exemplo para melhorar aqui para o entendimento, no sentido de dizer assim, o processo eletrônico não é impossível. Por quê? A máquina de escrever, senhores, se vocês olharem esse detalhe, isso é um carro de 1958. Tá? A máquina estava em plena ascensão, em pleno uso na advocacia. E vejam esse volante. Né? Como é que alguém podia ser campeão com um volante que mais parecia uma roda de bicicleta? Né? E não tinha nada, não tinha nenhum recurso. Né? E tinha gente se matando a 240, 280 km por hora em 1950. Aí, o que ocorre? Você olha para esse carro. Né? Quem gosta de videogame aqui? Levanta a mão com vontade. Preciso saber. Tá. Quem gosta de videogame vai ver esse carro e vai falar, poxa, eu queria fazer aquele simulador, eu queria usar o simulador. O simulador, ele tem uma direção não tão oficial, mas ela é uma direção igual a essa. Pensem naquela direção que os senhores viram em 1958 e pensem nesse volante. Extremamente complexo. Quantos botões? Né? Para que servem esses botões? Qual a finalidade deles? A única coisa que a gente sabe é que se o carro quebrar, não é por culpa de nenhum desses botões. Né? Muitas vezes é o piloto ou a coisa assim. Senhores, é uma analogia, até uma brincadeira, mas é uma brincadeira com um fundo de seriedade, no sentido de mostrar para vocês o quê? Quem era de 1958, como nosso piloto lá campeão, ele não tinha, obviamente, a expertise, não tinha conhecimento, mas certamente ele se adequaria, ele se adaptaria se ele sobrevivesse esportivamente para pilotar um carro desses, cheio de botões, certo? Hoje, o piloto que não sabe usar esses botões, ele está fora. Ele está fora. E detalhe, tecnologia embarcada. O piloto não é mais a estrela
do esporte. E sim, é a máquina. Senhores, então começamos o processo digital, né? Processo eletrônico. Usando a analogia daquele volante cheio de botões, o que é necessário para um processo eletrônico? Uma conexão de internet. Não coloquei aqui nenhuma marca, não fiquei preso a nenhuma delas, então coloquei apenas o símbolo de uma conexão de internet. Conexão de internet, 10 megas, 30 megas, 60 megas. Senhores, isso para vocês pouco importa. 60 megas não vale de nada no processo eletrônico. 1 mega de upload vale muito. Porque é no upload que você vai transmitir, né? E no download você vai receber. Download você faz para o processo eletrônico muito pouco. Agora, upload, que é a transmissão, você precisa de uma boa velocidade. Né? Às vezes você está lá no desespero e fala, vou usar o 3G do celular. Não faça isso nunca. Não vai funcionar. Né? Então, uma boa conexão. Eu acho interessante que essas são as ferramentas que é o dragão de 7 cabeças da vida do advogado recentemente que ele cria. Algeriza com relação ao processo eletrônico por causa disso. Se ele compreender isso, eu duvido que ele não saia fascinado. Porque é fascinante. O processo eletrônico é fascinante. Ele tem seus defeitos, como todos têm. Como tudo na vida tem defeito. Mas o processo eletrônico é fascinante. Obviamente, você vai precisar de um sistema operacional. Nós estamos no Windows 8, tá, doutores? Mas eu coloquei o 7 porque é o que todo mundo conhece. Depois você precisa de uma linguagem, que vai fazer a linguagem que vai fazer com que vocês compreendam tudo que está sendo visualizado no computador, que é o Java, né, o nosso inimigo número 1. Né? Se o Duende Verde é o inimigo do Homem-Aranha, o Java é o inimigo do advogado. Ele toda hora teima em ficar indisponível, gerar a indisponibilidade que a gente enfrenta quase que todo dia. Né? Fora a questão da vulnerabilidade, mas isso eu vou falar mais para frente. Carteira da OAB, por 2 aspectos. Uma, somente advogado peticiona. E segundo, o chip está instalado é uma das opções para o certificado, para a implantação do certificado digital dentro para o peticionamento eletrônico. Você tem as 2 opções. Você tem a opção de implantar na carteira e você tem a opção do token. Né? Quantos aqui já tem certificado digital? Todos. Ótimo. Então não vou precisar falar de certificado digital, só vou falar de algumas coisinhas bem rápidas para a gente poder entrar. Navegador, a escolha dos senhores, né? Explorer, Chrome, Google Chrome, Firefox. O Firefox ele é um caso excepcional porque ele é o adotado no PJE, exclusivamente PJE. O Chrome, Google Chrome e o Internet Explorer funciona bem, o sistema Sage, ele atende muito bem até. Um editor de texto, o Word no caso, né, vindo no pacote Office. Né, isso é o que os doutores, assim, eu imagino, veem no dia a dia. Né, essa é a nossa rotina. Essas 3 ferramentas seguintes é a que faz com que a gente coce um pouco a cabeça, que é, obviamente, o PDF, né? Que ele tem uma característica. Ele é um documento para impressão. Ele é um pequeno documento para impressão, só que ele possui uma segurança muito grande. Por isso que os tribunais vêm exigindo. Inclusive até o tribunal, o PJE, exige uma camada maior de segurança no peticionamento, quando você vai converter o documento para PJE, isso não é só no editor de texto Word, mas para uma imagem ou para um outro documento PNG, enfim, a conversão é sempre para o PDF, né? Justamente por essa questão. Você tem o PDF Creator adotado indicado pelo sistema Sage,
né, que você faz o download do PDF Creator. O PDF Creator ele tem várias funções, mas uma das mais interessantes é que ela cria aquela mágica de unir aquilo que estava separado. Você tem vários PDFs, vários arquivos PDF que você precisa juntá-los, né? E você usa o PDF Creator para essa finalidade. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. O PDF SAM, ele unifica e separa, né? Ele separa os documentos. Então você recebeu um arquivo PDF você recebeu um pacote lá de PDF com 10 arquivos, por exemplo. Você recebeu um contrato, você recebeu uma procuração, você recebeu documentos pessoais e você precisa separar aquilo lá. O PDF SAM ele tem essa finalidade. E o Picture Manager. O Picture Manager ele vem no pacote Office, juntamente com o Word, com o Excel, com o PowerPoint. Antigamente você não dava nenhum, mas fala, nossa, para que serve isso, né? Você não... É só mais uma figura, é só mais uma ferramenta. Na verdade, ela é a ferramenta que ele praticamente faz com que se mantenha a resolução, mas ele diminui o tamanho do arquivo. E ele diminui muito bem, sem perder resolução. Então, tem sido adotado bastante essas ferramentas. Doutores, essas ferramentas, os senhores tendo conhecimento, naquela história que eu disse a vocês, 3 horas da manhã, vem da balada e tal, é legal, é interessante e é curioso manusear nessas ferramentas, fazer experiências com ela. Não de peticionamento, mas no geral. Nossos filhos olham para isso e falam, não é possível que você não saiba mexer com um negócio desse. Nossos filhos, né? Mas a gente não é nossos filhos, a gente vem como diz o meu amigo o Dr. Sidney Curzio, que faz parte da coordenadoria, ele que entende muito bem a geração X, Y, Z e os baby boomers, né? Geração X somos nós, né? Com pé na geração Y, e a geração Z é a geração touch, né? Então, quer dizer, são as crianças que já nasceram com o dedo já pronto para deslizar em algum dispositivo móvel. Então, a sugestão assim, é anotar essas ferramentas, que são as ferramentas usuais para o peticionamento eletrônico. Alguém aqui tem Mac? Tá. O Mac, até informações, eu gosto de falar um pouquinho do Mac, porque a partir do sistema operacional Snow Leopard, tanto a leitura quanto o token, ele funciona. Só que às vezes quem tem um sistema operacional anterior a ele, tem duas opções, que é o token, né? E tem duas opções, que é esse Parallels, que na verdade é uma virtualização que você instala no seu Mac e você consegue operar o Windows, né? Você tem essa questão de uma virtualização ou você tem a questão de um bootcamp, que é o reparticionamento do disco, né? Então você vai repartir o disco, você não vai fazer uma virtualização, você vai simplesmente dividir o disco em dois. Um será para o sistema OS e o outro será para o Windows, né? Sem que haja nenhum prejuízo, não há prejuízo nenhum em fazer isso. Então fica só a dica, só para constar. Certificado digital, então não preciso falar, todos têm, mas só para uma compreensão, uma criptografia assimétrica, né? Ou seja, a chave pública com a chave privada, o token, a leitura de vocês, é a chave privada e a chave pública é aquilo que é disponibilizado, né? Ele só é identificado a partir do momento em que os senhores introduzam os seus certificados para descriptar aquela informação encriptada pela autoridade pública, né? Então, o certificado digital, a função dela na questão da assinatura é garantir a autenticidade,
né? Dizer que o documento é aquele, né? A integridade, declarar que o documento ele é íntegro, ele não foi adulterado, né? E se foi adulterado, você está ciente da adulteração, por exemplo, uma conversão de arquivo é uma adulteração. Né? Você mudou a posição de uma foto eletronicamente, é uma adulteração. Né? Então, quando vocês assinam lá no final do peticionamento, declaro que estou ciente de de que todas as informações são verdadeiras, os senhores também estão informando que as adulterações foram devidamente aprovadas. E o não repúdio, né? O não repúdio, a gente fala para o advogado, isso aí a gente fala para o advogado é que nem saci pererê, né? Não faça isso, mas todo advogado faz. O advogado dá o seu certificado para a secretária, peticiona aí e tal, não sei o que, e transmite para mim porque eu estou indo para não sei aonde, fazer não sei o que, e volto não sei quando. Né? Senhores, a responsabilidade do advogado nessa hora é muito grande, porque se ele por um acaso compartilhou senha ou compartilhou o seu próprio certificado, ele responde até criminalmente. Né? Então fica aí a informação para os senhores prestar atenção e não compartilhar a sua senha, tampouco o seu certificado. Seu certificado tem medida de segurança própria para isso, para deixar ciente de que a pessoa que está fazendo uso do seu certificado, ela poderá também responder solidariamente. Então o não repúdio serve para isso, é para falar, mas não fui eu. Então não cabe essa desculpa de dizer, não fui eu que fiz isso. Né? Foi estagiário. Não dá mais para dizer que foi estagiário, senhores. Não dá mais. Né? A gente vê um monte de petições ali, receita de bolo juntadas, que o magistrado pede esclarecimento e o advogado, a primeira coisa, fala, meu estagiário não estava ciente do que estava ocorrendo e tal. Né? Hoje não dá mais. Né? Não repúdio no peticionamento eletrônico, no processo eletrônico. Né? Não só no peticionamento eletrônico judicial. No processo eletrônico em si, o não repúdio cabe. Por quê? Porque o não repúdio cabe na declaração de imposto de renda, o não repúdio cabe no seu CPF, porque tudo está vinculado, tudo está conectado, tudo está em franca comunicação. Senhas PIN e PUC, não preciso dizer, né? A senha PIN é a senha sua individual. Né? Errou 3 vezes, é chamada senha PUC, que é a senha que destrava a senha PIN, né? A senha individual, e errou 3 vezes, perde o certificado. Então, cuidado ao anotar, cuidado ao criar a sua senha, cuidado ao criar a sua senha PUC, principalmente, porque a PUC é a mais difícil de se lembrar, tendo em vista que a gente nunca usa. Né? A gente sempre usa a PIN. Então, doutores, é isso. Convido os senhores a anotar, se possível, as legislações, que é a Lei do Processo Eletrônico, 11.419 de 2006, onde tudo começou. Eu destaco o artigo 18, parágrafo alguma coisa, inciso alguma coisa, que diz que permite o tribunal escolher o seu sistema, cada tribunal escolher o seu sistema para implantar, que foi o que gerou essa questão do ESAG, do EDOC, do PJE, né? Então, isso realmente foi um tiro que não deu certo, porque chegou-se à conclusão de que, em razão do excesso de sistemas, como eles já não se comunicam entre si, eles não estavam se comunicando entre os outros. Então, em dezembro de 2013, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, entendeu por bem unificar um sistema. Então, eles elegeram o PJE como sistema a ser implantado em todo o órgão do Poder Judiciário Nacional. Né? A Lei de Documentos Digitalizados, que é o 12.682/2012, essa lei é bem curtinha, ela tem um artigo, 2 artigos, fala sobre a questão do documento digitalizado. Doutores, alguém sabe a diferença de digitalizado, digital? Qual a diferença de documento digital e documento digitalizado? Os senhores têm essa... Documento digital é aquele que nasceu nos meios eletrônicos. Né? Então, por exemplo, uma petição
no editor de texto, né, ele é um documento digital. Uma fotografia tirada numa máquina, obviamente, digital, é um documento digital. Uma planta de uma residência, né, que você está fazendo um uso capião, por exemplo, né, e você precisa provar lá que você é detentor e, além de detentor, dar as metragens. E você, por coincidência, você tem lá uma planta, um papel amarelo, envelhecido, está na sua mão, né? Então, aquele documento, ele tem que ser o quê? Escaneado. A partir do momento em que ele é escaneado, ele passa a receber o nome de documento digitalizado, né? Então, pode parecer bobagem, doutores, pode parecer bobagens, mas a confusão é grande. Tá? Documento eletrônico e documento digital são sinônimos. Documento digitalizado. Para os senhores terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa. Eu falei assim, eu vou colocar a lei de documentos digital. Saiu a 12.682. Né? O Código de Processo Civil, parágrafo único do artigo 154, é onde ele recepciona, né, o ICP Brasil, né, que é o Instituto das Chaves Públicas, né, e aí ele realmente dá início à aceitação, à implantação do processo eletrônico judicial. E o artigo 365, o inciso 6º, ele fala justamente do que diz a lei de 2012, que o documento digitalizado ele é considerado original, né? A partir do momento que também existe a responsabilidade do advogado na declaração, então o legislador entendeu que o documento digitalizado ele tem o valor de original, né? A medida provisória 2202 de 2001, que é o que institui, né, a chave pública no Brasil, ICP Brasil, né? O provimento 87 de 2013, ele é que cuida da indisponibilidade do sistema no ESAGE, né? Então, como que é feito, qual é o procedimento adotado pelo sistema quando está indisponível, em que momento que eles disponibilizam, como que é feito, qual é a contagem do prazo, 24 horas, prazo é sempre esse, doutores, 24 horas após o primeiro dia da declaração deles, da certificação da indisponibilidade. Tá? Vale a pena dar uma lida. A resolução 551 de 2011, ela que implanta o sistema, o ESAGE, na verdade, né, que é o sistema do processo eletrônico no Tribunal de Justiça de São Paulo. O 551, eu chamo a atenção para o artigo 4º, tem um inciso lá no artigo 4º que diz assim, que se o advogado não fizer bom uso do sistema, ele fica bloqueado. Né? Fica bloqueado. É ilegal, é abusivo, mas, doutores, é bom saber. Tá? Por que isso? O software é muito caro. Software é muito caro. Tecnologia é muito cara. O impacto num escritório de advocacia não é gigante, mas dói um pouquinho no bolso. Então, muitas vezes, alguns escritórios acabam sendo seduzidos por aqueles softwares que são os reproduzidos, né? E aí você tem dois problemas. Primeiro, que você não tem atualização. E segundo, que se tiver alguma vulnerabilidade dentro dela e que for detectada pelo sistema, é onde eles têm um argumento para bloqueio. Então, doutores, procurar sempre usar o software sempre original. A resolução do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, 94 e 128. 128 modificou alguns dispositivos da resolução 94, que é a implantação do PJE no TRT segunda região. Vale a pena dar uma lida também, até porque o PJE vai ser o sistema. O ato normativo 02 de 2013
Para os advogados que utilizam aqui o PJE, algum advogado aqui peticiona trabalhista? É um sufoco, né, doutores? 10 dias ficar olhando no sistema para ver se tem alguma intimação de alguma coisa, né? Então, o que ocorre? No ano passado chegou-se à conclusão de que isso estava sendo um problema para o advogado. Então, eles promulgaram o ato normativo 02, que é justamente a implantação do diário eletrônico na Justiça do Trabalho. Vale a pena dar uma lida, que é igual ao nosso diário eletrônico aqui do ESAGE, né? Mas com uma ressalva. Alguns magistrados e alguns serventuários, eles têm colocado, na área do advogado, no PJE, eles têm colocado os andamentos e não têm colocado nas publicações. Então, doutores, sugestão: continuar nesse momento de transição, porque para eles também, eles aprenderam assim, eles aprenderam que era assim. O sistema do PJE estava determinado assim, né, que seria a publicação através do sistema, dentro do sistema. Né, e hoje já não é mais, desde 1º de janeiro, através dessa resolução que começou a vigorar. Ela passa a ser no diário eletrônico. Mas, por medida de cautela, é interessante sempre olhar na área do advogado, que sempre tem algum magistrado ou serventuário que acaba publicando alguma movimentação ou algum andamento importante. E aqui a resolução do CNJ 185, aquilo que eu disse aos senhores anteriormente, que trata da implantação, ou seja, adoção do sistema PJE para os órgãos do Poder Judiciário. Então, quer dizer, para São Paulo, por exemplo, o ESAGE será descontinuado. Né? Vai ser um processo, não vai ser assim de uma hora para outra, mas vai ser um processo de descontinuidade. Por quê? A partir do momento em que houve uma adoção de um sistema único, de um PJE único, então os demais sistemas EDOC e por aí afora serão descontinuados, mas gradativamente. Tá? Então vale a pena dar uma lida nisso. Tá? Eu coloco aqui uma decisão de um processo meu que eu achei assim espetacular. Espetacular. Por que motivo? Porque o magistrado, ele está olhando para frente também. Ele está olhando para o futuro. A partir do momento em que ele decide, ele dá um despacho interlocutório, mas com poder de liminar, isso realmente é algo fascinante. Fascinante, doutores. Porque quando o juiz concedia liminar, isso aqui é um caso de liminar por extensão, né, essa decisão do magistrado. Tinha que se aguardar a expedição do ofício, tinha que falar, cantar o serventuário, faz lá para mim rapidinho, porque eu preciso, doutor, mas tem fila, mas não dá para esperar, não sei o que lá. O que aconteceu? Este magistrado, que tem realmente os olhos para frente, o que ele fez? Ele, na decisão, ele falou, não, minha decisão serve como ofício, então imprima e leve nos órgãos para a restrição do nome. Eu achei isso extraordinário. Para os senhores terem uma ideia, a semana passada foi publicada que um juiz no interior está atendendo o advogado pelo Skype. Olha que interessante. Que bárbaro isso, né? Então, quer dizer, não é apenas o nosso lado que está sofrendo essa alteração, estamos vendo com bons olhos, mas o outro lado também. E isso faz com que seja homogêneo. Né? Porque não adianta, tanto o advogado quanto o magistrado, a gente está andando sobre ovos. Né? Hoje é uma coisa, amanhã é outra, daqui a 5 segundos muda. Então não dá para dizer que aquilo é absoluto. Né? Não é absoluto, mas eu achei fantástico e eu quis compartilhar com os doutores justamente para isso. A ideia, isso aqui é no Arizona, um senhor, né, digitando, teclando no seu notebook, que é
é interessantíssimo, porque é a quebra de barreira total. Né? Ele pode ser um advogado. Por que não? Ele pode ser um advogado. Ele está de férias. Né? Ele está de férias. Ele tem 60 anos, ele está no Grand Canyon. Poxa, tem sinal lá. Né? O Wi-Fi pega. Não é que nem o nosso aqui, que é na manivela. Lá é realmente, né? A coisa funciona. Então eu brinco com os doutores com relação a isso. E eu vou aqui agora adentrar um pouquinho no passo a passo. Só que antes, eu vou mostrar uma brincadeira para os doutores. Então eu tenho aqui imagem JPEG, né? O que eu quero fazer? Eu quero transformar em PDF. Então eu vou pegar cada um deles. É um contrato, né? Só para mostrar para os doutores. Eu tive autorização, então é um contrato, né? Então ele aqui eu pego essa via, doutores. Um detalhe. O contrato tem 10 páginas, por exemplo. Tá? Não são 10 PDFs. É um PDF só. Certo? Por mais que a gente saiba disso, como os senhores, cada um de vocês tem um conhecimento amplo, mas eu gosto de ir pelo excesso. Eu sempre prefiro que me puxem o freio de mão do que me colocar o pé no acelerador. Então eu falo quantas vezes assim for interessante entender por quê. Porque muitas vezes tem documentos que não dá, por exemplo, para digitalizar. Por exemplo, o caso da planta. A planta, o juiz fala, mas é grande, o tamanho é grande. O que é tamanho grande? Né? Tamanho 2 mega, 1 giga, 1 tera, isso é grande? Não sei. Na cabeça do legislador, quando ele diz que é grande, ele devia ter algum parâmetro em mente. Né? Então, uma planta ali, para uma ação de uso capião, o que ele faz? Não consigo digitalizar. Então, eu vou e deposito em juízo. Né? Aquilo que não é passível de digitalização é depositado em juízo. Então, uma chave, uma entrega de chaves para dar uma quitação, a entrega de um vídeo, quando você viu uma situação e você produziu devidamente aquela prova através de um vídeo, né, depositado em juízo. Né. O PJE vai ter um dispositivo agora que ele vai permitir a inclusão de vídeo. É bem interessante. Vamos ver se isso vai para frente. Tá no programa, né? Tá no programa, mas vamos ver se vai para frente. Então, doutores, assim, rapidamente, JPEG é um arquivo grande, né? O total dele aqui vai dar mais de 10 MB. Tem que fazer o quê, né? Tem que tentar converter. Então aí a gente usa esse Picture Manager. O Picture Manager, ele serve para quê? Para visualizar. Então você abre aqui. O PDF podia pedir atualização exatamente nesse momento, né? Para a gente saber como fazer. Pois é. E é curioso porque... Então aqui ele aparece, né, a impressora, né? Então você tem a conexão das impressoras e você tem o PDF Creator. O PDF Creator ele é de impressão. Então você clica nele. Obviamente que 150 dpi é uma resolução muito baixa. Então isso pode não ser possível a visualização quando ele é recebido. A gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente manda um documento, não quer dizer que a gente mandou um documento que dê para visualizar. Você mandou um documento que ele não consegue ser visualizado, ou o juiz ele dá a preclusão, ou ele te abre prazo. Tem juiz que é chato e fala, não, já precluiu, você não tem direito mais de fazer aquela prova. Então, o ideal é, na petição dos senhores, sempre ao final, quando estão juntando um documento digitalizado, ao final sempre pedir 10 dias, caso a resolução não seja possível, né? A resolução não sendo possível, por quê? Porque você tem 10 dias para depositar os originais. Você vai lá e deposita em juízo.
Isso é fundamental, isso é um instrumento processual pouco usado, mas é interessante, porque muitas vezes você não olha, você só transmite porque a gente quer o quê? A gente quer cumprir o prazo. Mas muitas vezes a gente não se atina a esse detalhe de verificar o que transmitiu, como transmitiu, não vai saber como vai ser recebido. Por quê? Porque o seu visualizador é o mesmo da sua máquina, né? Então, o transmissor e o visualizador é o mesmo. É a mesma ferramenta. Então, nesse caso, o DPI, o ideal para PJE é em torno de 300 DPI a 250. Vai demorar um pouquinho para carregar, peço a gentileza dos senhores terem um pouquinho de paciência. Essa aula, não é uma aula, né, mas esse passo a passo que a gente está fazendo, na realidade, é como preencher uma declaração de imposto de renda, né? Você tem que fazer o seu cadastro, ou como era antigamente na trabalhista, né, que você tinha que cadastrar as partes do processo e indicar quais eram os direitos, né, o pleito em si. Então, quer dizer, na realidade, esse passo a passo é totalmente possível. Então, ele abre ali, né, a área do advogado. O aviso sempre de indisponibilidade é o primeiro item mais importante. Peticionamento eletrônico, os senhores percebem que tanto na área do advogado quanto na área, um atalho, né, para o peticionamento. Dentro do peticionamento desse atalho tem mais uma outra informativo sobre o histórico, né, de indisponibilidade, que os senhores veem aqui à sua direita. E a última indisponibilidade que deixou a gente de dor de cabeça foi no dia 22 de janeiro, né? Que foi teve o probleminha da atualização do Java. O Java foi atualizado no dia 17, né? E aí ele gerou um transtorno para o advogado, que a gente não conseguia advogar, não conseguia peticionar e em certos momentos não conseguia sequer fazer consulta de processo, né? Então essa é a indisponibilidade. E essa indisponibilidade tem o extrato dele, que é o comprobatório para os doutores, obviamente, demonstrar para o juiz quando ele não devolve o prazo, né, porque às vezes ele pode ter chegado naquele dia, né, e ele não está ciente, e ele dá o andamento de acordo com o que ele viu na última página do processo. Então, muitas vezes ele não está ciente. Então, o que ocorre? Demonstrando isso, né, só que essa indisponibilidade não tem a ver com aquilo que eu comentei anteriormente. Se o seu provedor de internet saiu do ar, os senhores têm que sair correndo para qualquer outro lugar aí para peticionar e cumprir o prazo, porque isso não é reconhecido pelo juízo. A queda ou o fato de não ter provedor de internet naquela região, o juiz não entende. O prazo ocorreu, perdeu o prazo, né? Então tem que ficar muito atento a isso. Então a falta de luz é um problema, porque vai justificar, né? Vai justificar como? Né? Em tese, é uma declaração assinada por 2 advogados, é uma briga para a aceitação de evolução de prazo, mas tem que comprovar pela Eletropaula. A Eletropaula vai emitir um documento informando que aquela região faltou eletricidade, aquela coisa toda, né? Também. Doutor Oscar, você me permite? Vamos só combinar uma coisinha? O doutor Rui aqui já me perguntou a mesma coisa. Vamos deixar as perguntinhas para o final, tá bom? Qualquer coisa anota, para não esquecer, e aí ele já responde, que daí não perde a sequência, tá? Obrigada. Imagina. Então, destacando, né, a questão do histórico de indisponibilidade, a gente entra realmente no peticionamento. Peticionamento eletrônico, ele tem
a inscrição, né? Você pode se habilitar tanto com o uso do CPF como o uso do certificado. O uso do CPF você vai até a parte final da petição. Na hora de transmitir, ele exige o seu certificado. Então não é porque você conseguiu entrar no sistema, aliás, sendo advogado, né, pelo CPF, ou habilitado pelo advogado que o autorizou a ver aquele processo, né, não é por isso que ele vai sair peticionando. Ele não vai peticionar porque ele não vai conseguir concluir, né? Então ele tem a questão da limitação. Senhores, isso aqui, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Isso aqui, a OAB, ela exigiu, né, do sistema o porquê que está ocorrendo isso. O que é isso aqui? Isso aqui é uma prova de vulnerabilidade. Vulnerabilidade gerada pelo quê? Pelo Java. Toda hora ele pede para você, sim, aceito, entendo os riscos. O Internet Explorer entendo os riscos. Me tire daqui, né? Ele fala, como é que você vai peticionar e aparece um aviso desses? Me tire daqui. Né? Então, isso são cuidados com segurança. Com segurança, porque, senhores, advogados, a gente trata de ações de R$1 como de 1 milhão. Né? Então, a segurança, o ambiente tem que estar totalmente seguro para que nós possamos exercer a advocacia. Porque exercer a advocacia, acima de tudo, é o quê? É a questão do sigilo. Né? Sigilo das informações. Você lá, quando clica lá, documento sigiloso, ele tem uma razão de existir, por isso que ele se chama documento sigiloso. Ele não é um documento qualquer. E o pedido de segredo de justiça, também, a mesma coisa. Você não vai sair pedindo segredo de justiça à torta à direita só para que você não queira que a outra parte ou ninguém veja, porque o acesso à informação dentro do portal é gigante. Você não precisa mais esquentar o umbigo no balcão do fórum. Né? Isso acabou, assim, a partir dos processos no João Mendes, por exemplo, a partir de 4 de fevereiro, vai fazer 1 ano. Né? Então você não esquenta mais, para esses processos que vêm a partir de 4 de fevereiro, você não esquenta mais o umbigo no balcão, né? Que a gente fazia quando fazia no estágio e ainda como advogado, né? Que é nossa diversão. Então, só para dar uma explicação, que eu acho que é válida, porque sempre fica, mas eu estou num ambiente inseguro, como é que eu vou peticionar? Estão cuidando disso. Então, vamos aguardar novas respostas. Aqui, então, ele está reconhecendo, colocamos a senha. Quando ele demora muito, os senhores podem clicar em entrar, porque ele vai acelerar o processo de reconhecimento do certificado. Né? Aqui eu esperei ele demorar para entrar, mas acabou dando certo. Então, os ambientes, os doutores devem saber, para questão de diversão, aquela história da balada que eu disse, né? Vamos fazer algo como teste, né? O que é o teste? Tem um ambiente de teste, que é para os senhores se familiarizarem com o sistema. Né? Então, dentro do ambiente de teste, você tem o tipo da ação, a competência, o juízo, para onde quais são os temas que você vai discutir naquela ação. Não é só um assunto. Você tem um assunto principal. Quando você tem outros assuntos, outros assuntos, não é outro assunto. Então, por exemplo, não é assim, por exemplo, uma ação de despejo é o principal. Aí a cobrança de aluguel, pronto, é a outra. Não, você pode colocar, mas ele gerou um dano no imóvel, mas ele gerou uma outra coisa e tal. Então você vai clicando à medida que vai se encontrando os pedidos que os senhores pretendem na ação, vai se clicando nos outros assuntos. Né? Mas a classe do processo realmente é um negócio complicado e já gerou dor de cabeça, que eu já entro nesse assunto. Já entro no assunto da classe do processo. Então aqui o ambiente de teste eu só coloquei para os senhores, né, mas na realidade o ambiente de teste ele restringe um pouquinho o ambiente. Aqui
cível, né, da esfera, e aí a classe, né, classe do processo. Classe do processo é toda, isso, ação ordinária, ação sumária, o rito, aliás, né, dentro do rito, a especificação de cada processo. Eu levantando, subindo para mostrar para os senhores que é grande e não está tudo previsto. Reconvenção não está previsto. Carta precatória, apesar de constar, a carta precatória ainda tem sido feita no meio físico. O mandado de segurança, em segunda instância, tem sido exigido a impressão no papel para a autoridade coatora tomar ciência. Então, quer dizer, é um negócio que ainda estão se adequando, mas vamos chegar lá. O grande problema, eu não trouxe para os senhores, até porque não é motivo, mas é para ficar alerta. Tivemos 2 magistrados muito interessantes. Vou até dar pausa aqui, porque entramos na classe do processo. Um magistrado simplesmente extinguiu o processo de um advogado porque ele esqueceu de colocar a classe do processo. Falou, extingue o processo porque ele não tem. Doutores, onde está no CPC? Onde está escrito no CPC que um dos motivos de extinção do processo é a ausência da classe indicada no processo eletrônico? Senhores, a regra não muda. A regra é a mesma. O CPC, inclusive, ele está no Congresso para o projeto de lei que está sendo analisado, estudado, que não sei quando vai ser aprovado, mas já constam algumas previsões com relação à implantação de processo eletrônico, com dispositivos próprios, né? Tudo bem, mas por enquanto vale a lei, vale a regra. Onde está escrito, né? Onde está escrito que o advogado tem que escrever 8 laudas e exercer o seu direito, e exigir o seu direito em 8 laudas, 9, 12, porque o sistema é muito, né, é muito grande para ele ler 80 folhas. Doutores, se o direito exigir, né, que sejam 80 folhas, serão 80 folhas. Recurso cabível para isso. Tem vários, né? Esse caso da extinção do processo por causa da falta da indicação da classe, ele julgou, aliás, ele extinguiu sem julgamento do mérito, né? Mas aí realmente o grande problema aí não é entrar novamente com a ação. E se as custas envolvidas, um processo de 1 milhão, como é que você vai explicar para o seu cliente que o juiz extinguiu porque ele não tem a classe do processo? Né? Justo, mandato de segurança, ou até mesmo embargos de declaração, sei lá, entendeu? Alguma coisa mais próxima, mas mantendo a decisão do magistrado, sem dúvida. Os remédios jurídicos estão aí para isso. Então não se sintam violados a partir do momento em que há essa violência. Os remédios jurídicos estão aí para isso, doutores. A regra não muda. CPC é CPC, Código Civil é Código Civil, Código Penal é Código Penal, Código de Processo Penal, Código Consumidor e por aí vai. Mas, como nós estamos falando de processo, eu uso o CPC, no máximo o CPP e a CLT, né, no processo trabalhista. Não muda nada, doutores. Os senhores não têm que reduzir a 10 folhas porque o juiz quer. O que ele quer é que seja compreensível e não abusivo, né? Porque existe o abuso, você falar 20 vezes a mesma coisa, né? Aí é compreensível, mas se o seu direito faz isso, ótimo. Faça valer as suas 80 folhas. Então vamos lá. Então na classe você tem... eu voltei um pouquinho... essa gama de opções, né? Eu escolhi o rito sumário, coloquei uma questão contratual, vendo totalmente essa possibilidade. Os senhores veem que eu trato do assunto principal, né? Escolhendo mais alguma outra coisa para ver se não precisa colocar no outros assuntos. Vejam, lá, vou voltar um pouquinho, questão da antecipação de tutela, né? Antecipação de tutela,
obviamente, tem que estar descrita no pedido. Né? No pedido. Não é colocar a antecipação de tutela e, puxa, esqueci de colocar no pedido. Aí o juiz vai pedir para emendar ou para esclarecer. O magistrado vai dar essa exigência. É que nem a questão do segredo de justiça. O segredo de justiça, se ficar clicando toda hora segredo de justiça, ele vai acabar achando que você está com má fé. Bom, vamos avançar. Aí o cadastro normal, né? Requerente. O CPF tem que ser válido sempre. Eu coloquei só um exemplo, doutores. Se dá para ver, é que não dá para enxergar. Engraçado, não tem como aumentar. O CPF tem que ser válido. O RG não precisa ser válido, ou seja, não precisa preencher. O CPF sim é importante, que é ele que vai identificar a pessoa. Né? Então você coloca qualificando a pessoa, o CPF, o CEP. Ah, sim, tem um outro detalhe. Nós vamos chegar no endereço. Tem magistrado que manda você procurar. Se você não tem o endereço, ele fala, não, enquanto você não tiver o endereço, eu não dou prosseguimento ao processo. Não dou prosseguimento ao processo. Eu vi uma decisão dessa um mês atrás, de um magistrado que pediu, se você tem aqui a declaração em cima dizendo que você não tem conhecimento da qualificação da parte contrária, está no sistema, você clicou naquela janela, e o juiz manda você informar, é o caso de pedir uma reconsideração explicativa, sim, porque você não tem, se você não tem os meios, o processo não pode ficar parado por causa disso. Né? Então ele tem que ser dado continuidade. Pronto, uma parte foi cadastrada. Um fato curioso. Aí o CPF do requerido, eu fiz um teste, apareceu em vermelho justamente informando que não era válido. Esse teste era para, justamente eu coloquei errado. Olha lá, ele não é válido, aí a gente tem que corrigir, porque senão ele bloqueia, ele não segue. Olha lá, ele aparece em vermelho. Então aí volta, corrige e dá prosseguimento. O RG eu coloquei, como é Cicrano de tal contra Beltrano de tal, esse é o nome das partes, o RG eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o da parte contrária 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aceitou normal. Então, isso é a prova de que o CPF é o que importa. E o endereço. A profissão, né? Souber a profissão da pessoa, essa parte é meramente cadastral. Eu vou até pular um pouquinho mais para frente. Então, na realidade, é atenção, exatamente, porque o segredo do processo eletrônico é o pré-processo, é a conversão dos documentos e tudo mais. O advogado distribuidor virou distribuidor, virou o autuante, né, porque ele é quem autua. Né, então, uma das coisas que a gente... Deixa eu só fazer uma menção aqui rapidamente, antes de abrir esse parênteses. Às vezes, o identificador ali, o Java, ele dá uma travadinha e não abre ali para reconhecer o certificado. Então, você clica no Java, ele dá uma aceleradinha e aí ele consegue dar uma identificada, tanto que já aparece em cima o certificado. Interessante, a resolução não está ajudando muito. Eu peço até um pouco de desculpa, mas eu narrando aqui dá para seguir um pouquinho. Aí começa a juntada de documentos. Né? Os documentos, documentos 300 kbps cada documento, e aumentou o limite. Né? Apesar de todo mundo já saber isso, mas eu vou de novo reiterar. Né? Aumentou o limite para 80 megas, distribuição total de um processo na petição inicial. Né? Então, é bem interessante. Agora, eu vou para a parte final da juntada de documento. Doutores, eu não avancei porque isso aqui era uma área de teste. Né? Eu não avancei porque era uma área de teste. Mas ao final, quando ele pede para assinar, tem a visualização do documento.
ele tem um campo ali escrito visualização do documento. É muito importante que os senhores visualizem aquilo que estão transmitindo. Às vezes o próprio sistema pede informações suas. Fala assim, é esse documento mesmo que você quer transmitir? Né? Já aconteceu por engano você querer mandar um documento pessoal na procuração. Interessante, o sistema ele pergunta e aí você corrige. Você corrige, você tem essa opção. Né? Então, é interessante, mas é aquela história que eu disse para vocês. Como o visualizador e o transmissor é a mesma máquina, quem vai receber não tem garantia de que a resolução esteja boa. Por isso que o ideal é manter sempre uma resolução média, não baixa, média. Até porque o ESAGE, uma das grandes vitórias aí, é que o sistema ele fragmenta o documento. Então ele divide. Então se um documento ele é demasiadamente grande, ele dá um aviso e fala, olha, o seu arquivo superou a quantidade X. Então ele será adequado. Então ele é dividido em 2, 3, 4, mas ele vai. Inclusive o PJE, ele determina 1,5 mega, né, para cada documento. Mas parece também, vamos ver se vai dar certo, eles adotaram esse sistema de fragmentação. Aqui eu mostro, então não fui adiante, né, eu fui na questão do assinar. A assinatura não assinei porque senão iria, né, essa petição seria distribuída. E aqui vamos para petição intermediária. Petição intermediária aí já é natural, né? Você já tem o número do processo, então eu aqui no meu exemplo eu acabei indicando o número do processo, também a mesma coisa. Um númerozinho errado, ele não prossegue. Vem uma informação vermelha, ou seja, ele dá o alerta. Então não tem essa de falar, mas eu mandei para a petição errada, mandei para o processo errado. Não tem como, não tem como. Eu fiz o teste e realmente aparece um númerozinho errado ali, ele já não vai adiante. Como ele já tem os dados da informação, porque o processo já está correndo, então ele já identifica, só ele quer saber que tipo de petição intermediária que eu estou mandando. Se é petição diversa, se é petição com um outro pedido, e dentro dessa petição diversa, o que eu estou pedindo. Já teve caso de eu ter pedido entrega de chave e pedido liminar, né? Já teve caso de eu consignar e fazer um outro pedido, né? Então, nessas petições intermediárias, ela tem essa função. Ela não é só... Por isso que ele fala outros assuntos, né? Porque não é outro assunto. Não é mais um assunto além do assunto principal. São mais assuntos. Né? Você pode elencar aquilo que está no pedido da sua petição inicial, tentar identificar aquele pedido no sistema, que aí ele vai. Petição intermediária, a mesma questão, visualização dos documentos, é importante, né? E daí a gente encerra esse peticionamento na primeira etapa, né? Na primeira fase, que é o peticionamento em primeiro grau. Aí o peticionamento em segundo grau nada mais é do que a continuação, né? É o mesmo cadastro, só que com alguns pequenos detalhes. Que o detalhe, ele não é um detalhe de sistema, ele é um detalhe de providência, que é o que eu falei. O mandato de segurança, o agravo de instrumento, né? O agravo de instrumento tem que juntar, doutores, processo físico. Agora, eu estou falando justamente de agravo de instrumento, fica aquela questão. Dentro do agravo, todos esses temas, né? Inclusive, as câmaras, né? As câmaras de direito público e privado, 1, 2 e 3, as câmaras de direito, aliás, a câmara de direito privado, 1, 2 e 3, as de órgão especial e as públicas. É interessante observar que elas não seguem um tema apenas, né? Então, na competência,
Já fui questionado por um aluno, ele me perguntou, mas o INSS teve um caso de, acho que era uma previdência, o auxílio reclusão. Onde que estava o auxílio reclusão? Né? Mas se o caso do INSS, aí você identifica o auxílio reclusão quando se trata de previdenciário dentro de dentro de uma das câmaras. E é interessante porque quando você vai ver a relação no portal, ele é extremamente limitado. Ele é bem limitado. Então, os senhores aí, no caso, tem que ter uma pequena paciência. Por isso que aqui, ele sempre, e eu uso ele sempre tem a parte de cima escrito pesquisa. Né? Pesquisar. Coloca uma palavrinha-chave e ela vai te dar algumas opções. E dentro dessas opções você pode localizar o seu pedido. Aquilo que foi aquilo que é a matéria do seu recurso. Senhores, no valor da causa, em segundo grau, é sempre zero. Não tem que colocar o valor, nem o originário e nem o outro valor. Ele é zero. Sempre zero, porque estamos tratando de recurso. Recurso não é matéria de primeira instância. O mesmo cadastro, que se os senhores me permitirem eu vou seguir adiante, que eu acho que aqui os senhores já sabem, a mesma parte, a qualificação, o endereço. Continuo dizendo, o CPF tem que ser válido, apesar que nós estamos falando de um agravo de instrumento, então subentende-se que a ação inicial já existe. Aqui é o cadastramento natural, ele vai pedir ali a qualificação, vai pedir o CEP, que é o endereço para confirmar o endereço da pessoa. Esses dias eu fui questionado, assim, existe um subestabelecimento e a pessoa tinha que agravar. E o advogado estava naqueles seus 10 dias lá do CPC. Ele cadastra, ele informa ou não informa o tribunal? Né? 2 detalhes, a alteração de endereço e o subestabelecimento. Ele informa sim. Ele já declara que existe um novo procurador e que o endereço está divergente com relação à petição inicial, porque a pessoa mudou. Durante o transcorrer do processo, a pessoa mudou. Então, no recurso, não é porque tem o endereço dela na primeira, está lá o endereço, na primeira instância, eu vou repetir na segunda. Se os doutores já têm a informação de um endereço, novo endereço, o ideal é informar. Porque aí depois isso também será informado na vara de origem. Bom, aqui eu concluo, né, chegando, obviamente, na questão do documento. Né, ele vai juntar, ele vai me pedir novamente a senha e o documento que eu vou juntar. Eu só anexei um documento qualquer, né, em PDF, declarei e tenho que assinar. Lembrando que na assinatura ele vai, antes de enviar e assinar, tem a questão da visualização. Né? E a parte do agravo, assim, a orientação do tribunal é que para cumprimento do 526, basta a cópia do extrato. Doutores, sinceramente, diante a cabeça de cada um dos magistrados, eu não adoto isso. Por quê? Por um princípio muito lógico. Se assim fosse, eu juntaria só o protocolo da interposição do agravo sem as razões, no meio físico. Né? Então, eu fui questionado até por um aluno com relação a isso. Eu junto ou não junto o agravo, as razões do agravo? Eu falo, junta. Junta, é melhor errar pelo excesso. Porque o magistrado, ele tem um fundamento básico para isso. O CPC é muito claro. O 526, quando você compra, você tem que cumprir informando a distribuição e as razões. Então
tem o porquê. Ah, vou imprimir a petição, vai imprimir, o processo é físico, é de origem física, então vamos imprimir. É necessário isso. Porque, doutores, o que pode acontecer é uma preclusão. Uma preclusão é complicado. Então, pequem pelo excesso. Mandado de segurança é a mesma coisa. A autoridade coadora. A autoridade coadora tem certificação digital? Tem. Legal. Por que não encaminha para a autoridade coadora? Por que não encaminha para ela o mandado de segurança, a via dela? Você anexa, né, bonitinho. Não, você tem que imprimir e disponibilizar em juízo para que o juízo encaminhe para a autoridade coatora. No meio digital tem sido assim. Por enquanto, adotem esse procedimento, para que não haja aquele problema de falar, mas a via da autoridade não veio, porque só veio a via da impetração do mandado de segurança. Então, esses cuidados é interessante observar. É interessante observar como seria no meio físico, porque os doutores melhores do que eu sabem como funciona no meio físico. Né? A gente passa, às vezes, percebido alguma coisa, mas tem aquela lembrança, fala, mas eu tenho que tirar tantas vias, eu tenho que mandar em 4 vias, porque são 4 autoridades, ou são 2 autoridades, ou são 3 autoridades, o Ministério Público e por aí vai. Sim, senhor. Mande sempre o extrato do protocolo que é disponibilizado, download de protocolo, assim que é terminado, assim que é enviado o documento, não se atenham o e-mail. Aliás, eu me esqueci de dizer um detalhe importante, a questão do e-mail. Doutores, sempre e-mail pessoal, no cadastro do certificado. Porque o certificado ele tem validade por 3 anos. Né? E vamos imaginar aí no mundo corporativo, os senhores estão num escritório de advocacia e por um lapso, por alguma coisa, por algum motivo, os senhores se desligaram daquele escritório. Essa garrafa de água é sua, mas o e-mail é do escritório. Então ele vai desabilitar. E se o seu certificado estiver identificado com aquele e-mail, vai ter que tirar um outro certificado. Então, uma das coisas, eu imagino também que os senhores saibam, mas nunca é demais, é sempre na hora de validar o certificado, fazer uso do e-mail pessoal. Sempre. E aquela história de sempre. Não há necessidade de esperar o protocolo do Tribunal de Justiça. Se ele não vir até 24 horas no seu e-mail, os senhores liguem e digam, olha, eu enviei, transmiti uma petição assim, eu tenho o extrato, porque aquele extrato feito do download não quer dizer que ele está lá. Ele só foi transmitido. Agora, a recepção é feita quando os senhores recebem o e-mail. Certo? Então, assim, tratando de documentos, eu vou só entrar agora um pouquinho na consulta de processo. A consulta de processo é aquela coisa mais óbvia que tem, mas é sempre interessante, os senhores, eu acredito que os senhores façam muito isso, visualizar o processo, todo o processo. Né? Não só a petição que os senhores juntaram, mas todo o processo. Como é feito o encadernamento digital? Né? Como que é feita essa ordem? Qual é a participação do serventuário aí? Né? Aonde que o serventuário entra? Por que uma petição, por exemplo, Nossa Senhora do Ó, eu tive uma petição que demorou 6 meses para ser juntada. Não tem cabimento. 6 meses. E não sou só eu que reclamo. Porque o que acontece? A figura do serventuário ela tem que ser acessória. Porque o advogado já faz tudo. O advogado ele faz tudo. Ele autua, ele distribui, ele só não recebe pelo juiz. Mas ele faz toda essa parte. Então, não tem muita lógica e ele vai contra o princípio da celeridade processual, que é o próprio objetivo do processo judicial eletrônico, né? Que é dar essa celeridade. Então, eu ouvi
um cartorário dizer, doutor, temos pouca gente habilitada, eu precisava de um ofício, processo eletrônico, 100% eletrônico, precisava de um ofício. Doutor, temos muita gente. Eu falei, desculpa, mas o processo eletrônico, né, o próprio juiz tem essa condição de já determinar por própria decisão que se transforma em ofício, né? Então aqui é só uma amostra que é válido. Como fica o documento, né? Como fica o documento digital? Qual é a situação dela? ESAGE é isso, senhores. Agora nós vamos para o PJI. O PJI, eu trouxe o manual, que o manual ele é mais interessante, até porque não tem, depois de ver o vídeo é o mesmo. Esse manual é novo a partir da resolução 185 do CNJ. Né? O CNJ, inclusive, dia 3 de fevereiro começa a adoção do novo PJI. Nos tribunais ainda vai demorar um pouquinho, mas é válido. Os senhores conhecem o pedido, né? Ele pede sempre o navegador Mozilla, Firefox, por isso até que eu coloquei ele como o último que entrou na minha relação, porque é ele quem determina a navegação para o PJI, né? O Java, né? Sempre o nosso amigo Java, o Adobe, que é para as conversões, né, do PDF, e o driver ao acesso criptografado, que é o driver que a gente baixa quando instala o certificado digital dentro da nossa máquina. Aqui não temos nada. Então ele aparece com esse semblante, né? Ele acessa o seu certificado. Os senhores têm que se cadastrar tanto na primeira como na segunda vara para primeiro grau e segundo grau para peticionar. Então, às vezes os doutores têm, por exemplo, hoje na Justiça do Trabalho, os doutores têm um mandado de segurança, não basta o cadastro no primeiro grau. Tem que estar cadastrado no segundo grau. Isso é condição sine qua non. Eles não entendem que os senhores são advogados, já cadastrados, mas o sistema não reconhece em se tratando de matérias de segundo grau. Tá? Bom, esse aqui são meramente... Então, o endereço e-mail de telefones é aquele cadastro, né, o pré-cadastro, que faz e se assina, né, digitalmente aquele termo. Então você se cadastra e o termo assinado digitalmente. Ele pede o seu certificado e aí ele lhe manda, ele reconhece a sua identificação. O painel para o advogado é onde acontece, ele tem as informações, né, a área do advogado. Aqui na área do advogado é onde ocorrem aquelas intimações. Né? A área do advogado onde ocorrem as intimações e que os senhores têm que sempre tomar ciência naquele prazo de ficar verificando 10 dias, de 10 em 10 dias verificar. Ao mesmo tempo que se ganha, se perde, porque se passa 10 dias, fala, mas eu não fui intimado. Não existia isso. Né? Não existia isso. Eu não fui intimado. Você foi intimado através do sistema, porque ele era publicado no sistema. Né? Então, isso aqui continua, mas sempre com as observações. Aqui, uma publicação justamente para demonstrar como funciona essa área do advogado. Aqui é onde começa aquele cadastro do processo. O processo, indicar as petições, tem as audiências, os expedientes, a perícia, quando marcada, quando tem o segredo ou o sigilo,
e quando tem o acesso de terceiros. O acesso de terceiro foi uma implantação mais ou menos recente, através de login e senha. Né? Foi um pedido aí que foi atendido para login e senha. Processo, como todo processo qualquer, partes. Aqui ele tem a explicação, né? Processo contém os dados da parte, os assuntos. Os assuntos são todos os assuntos. Então, uma reclamação trabalhista. Hora extra, fundo de garantia, verbas indenizatórias, verbas rescisórias, 13º indenizado, fundo de garantia mais 40% do fundo, multa de 40%, 13º indenizado, aviso prévio não pago, e por aí vai. Então, em cada um desses, você tem a identificação, né? Quando necessário, ele abre essa opção. Se tiver algum caso de segredo de justiça, um caso que a pessoa não quer ser divulgada, esses casos de assédio, por exemplo, né? Os casos de assédio bastante comum na Justiça do Trabalho, ela corre sob segredo de justiça. Né? Que ele dá a opção, né, do acesso a terceiros, ele está explicando. A petição inicial, ela continua com aquela questão do anexo, né? Anexar neste campo a própria petição. Então, limpa-se aquilo que está escrito dentro, termos que pede deferimento, São Paulo, tal data, e ele pede para anexar. Felizmente, acabou-se aquela cultura de dizer, você escreve no editor do próprio sistema. É porque esse editor do próprio sistema, se ele sai do ar, você perdeu toda a sua petição, né? Então, é um risco muito grande de escrever no editor. Então, obviamente, o mais sábio e já amplamente dito é anexar a sua petição para não correr esse risco. Selecionar os assuntos, aí ele dá as opções, né? Isso continua. Ele tem a opção, ele tem código. Né? Cada opção tem um código, assim como no ESAGE. Né? Então, quando você não sabe, não consegue identificar o assunto, você tem um caminho de pesquisa, que é logo acima, à direita, assunto. Coloque ali, por exemplo, fundo de garantia, ele vai te dar as opções. E você clica, escolhe uma delas e remete para o lado esquerdo, onde está vazio aqui. Né? Ele é transmitido para esse lado, ele é transferido. O pedido da verba indicada, ele é transferido para o lado esquerdo, para constituir o pleito da petição inicial. Se isso não acontecer, se os senhores clicam e não transferem, refaçam, porque pode passar um pleito, falar, já está ótimo, já vi tudo, tal, e verifiquem sempre. Antes de transmitir, verifiquem tudo o que foi pedido, porque o PJE ele é mais dinâmico, e isso torna ele um pouquinho mais complexo, porque ele te pede as informações necessárias. Se passa despercebido, tudo bem, cabe uma petição de emenda, mas é sempre bom dar uma olhada na hora da transmissão, na hora da transferência, certificar que o pedido tenha sido esse, referente ao pleito. Inclusão das partes, normal, inclusão do advogado, o botão mais da parte, que é aquele adicionar, né, o adicionar mais uma parte. O sistema de preenchimento é o mesmo. O que os doutores certificam aqui é que o preenchimento é o mesmo. Né? Não muda. É muito pouca coisa. É o pré-contrato, é o pré-processo realmente que aterroriza um pouco. Mas não tem o porquê aterrorizar. Aqui aquela informação, né, cola-se do Word e não se escreve no editor.
que o editor tem esse problema de queda de sinal, indisponibilidade. Vejam, o mesmo critério de indisponibilidade que existe no sistema do TJ, que é o sistema do ESAGE, é o mesmo critério usado no PJE. Indisponibilidade comprovada, indisponibilidade declarada pelo próprio sistema do tribunal, devolução de prazo. Doutores, já aconteceu um fato, aqui como eu não estou mostrando um vídeo, dá para comentar com vocês, mas eu estou compartilhando com vocês esse pensamento. O que diz o CPC? Que você tem 15 dias para contestar, certo? Então quer dizer que você tem até o 15º dia. Você não tem o 14º, você não tem o 13º. Mas tem ocorrido de juiz aplicar a revelia porque foi protocolizada a petição fora do prazo. Porque eles entendem o seguinte: mas se você tinha até 15 dias, por que você esperou o último dia? Já saiu uma decisão assim. Por isso que eu me lembro do meu amigo. O processo eletrônico, eu me lembro do meu amigo. Falo para ele: poxa, você devia se dar bem. Quando ele falava que todos os prazos eram 24 horas. Porque realmente, nós, como estamos pisando em ovos, a gente não sabe qual vai ser o entendimento do magistrado e o que tem no sistema, né? Então, é bem curioso e bem interessante. Bom, aqui é a questão do que vai ser possível se anexar na caixa, né? No arquivo. 40 arquivos do tipo PDF, MP3 e OGV. OGV vídeo, imagem, MP3 áudio. Então, quer dizer, o tamanho máximo dos arquivos é de 3 megas para PDF e PNG, ou seja, aumentou. Era 1,5, né? Foi para 3 megas. O que é interessante. O que é interessante, inclusive, ele aceitar a imagem PNG. Ele não pedia conversão. Né? Vamos ver se isso vai funcionar. Mas, a princípio, é o que está no programa. Hoje não aceita. Hoje, doutores, um áudio os senhores têm que depositar. Um vídeo os senhores têm que depositar. Né? Não tem por onde fugir. Mas existe essa possibilidade, o que vai ser um trabalho maravilhoso. Protocolo, né? Vai sair um extrato informando que aquela petição foi protocolada. As intimações vão ocorrer agora através do processo do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. E, doutores, é isso.